Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa revisão de equilíbrio químico. Já falamos da introdução, falamos de velocidades, já falamos da constante de equilíbrio e agora iremos relacionar duas constantes, Kc e Kp. Será que nos cálculos Kc é igual a Kp? É isto que veremos. Caso venha gostar deste vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal Abrigo da Química. Clique no sininho, que é para ser avisado de novos vídeos, bem como compartilhe com seu colega. Pois bem, vocês já sabem o que vem a ser o Kc. Kc nada mais é do que uma constante de equilíbrio quando estivermos relacionando a concentração dada em mol por litro. E Kp? Você também já sabe. Só que no Kp, nós aplicamos somente para gases e analisamos as pressões parciais dos participantes. Vamos então verificar esta equação genérica. Eu tenho aqui 1 mol de um composto A no estado gasoso, que irá produzir 2 mols de um composto B também no estado gasoso. Nós sabemos que existem duas velocidades, uma no sentido direto e a outra no sentido inverso. Quando essas duas velocidades igualam, nós temos então um equilíbrio químico. A partir daí, eu posso calcular as constantes de equilíbrio, tanto em função das concentrações, quanto em função das pressões. Daí, nós podemos escrever a expressão de equilíbrio em função das concentrações, que nada mais é do que uma razão matemática entre o produto elevado ao seu respectivo coeficiente e a concentração dos reagentes ou reagente também elevado ao seu respectivo coeficiente. Por outro lado, nós podemos também calcular o Kp. Observe que a expressão é a mesma, só que ao invés de utilizarmos de concentração, nós utilizamos de pressão. Observe que tanto a pressão de B quanto o gás B estão elevados ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Assim como tanto a pressão de A quanto o gás A está elevado também ao seu respectivo coeficiente do reagente. Daí, nós aprendemos lá na física da equação de Clapeyron. Na química também, quando estávamos estudando gases, nós mostramos a equação de Clapeyron. O que diz Clapeyron? Ele falou que a pressão multiplicado pelo volume é igual a uma determinada quantidade de matéria que multiplica uma constante dos gases ideais, que tem o valor de 0,082, a uma determinada temperatura em Kelvin. Como nós queremos relacionar concentração e pressão, nós vamos então isolar a pressão em um dos membros. Passo a ter assim, que a pressão nada mais é do que a quantidade de matéria dividido pelo volume, vezes R vezes T. Lembre-se que para determinar uma constante de equilíbrio, nós temos que ter uma temperatura constante, porque o fator temperatura interfere na constante de equilíbrio. E nós sabemos que esse R também é uma constante. Portanto, R e T são duas constantes. E quando eu multiplico duas constantes, eu vou obter uma constante. Mas nós aprendemos também no início da físico-química que a relação entre a quantidade de matéria e o volume nada mais é do que a concentração. Daí eu posso escrever que a pressão é igual à concentração vezes R vezes T. Eu vou então designar a pressão parcial dos participantes. Eu vou chamá-lo assim, que a minha constante Kp nada mais é do que a pressão parcial de B elevado ao quadrado. Eu vou fazê-lo representar como sendo esta expressão. Daí eu tenho a concentração de B
que multiplica R, que multiplica T. Mas ambos estão elevados ao quadrado, que divide a concentração do reagente, que eu vou expressar como sendo a concentração de A, RT, elevado ao seu quociente estequiométrico, que é 1. Este 2 está fora do parênteses, ele vai multiplicando todo mundo. Daí eu posso escrever que meu Kp vai ser igual à concentração de B ao quadrado, RT, que é uma constante também elevado ao quadrado, sobre a concentração de A elevado a 1, RT, que é uma constante também elevado a 1. Daí eu posso expressar assim, que Kp nada mais é do que o meu Kc multiplicado pela divisão de duas constantes. Eu conservo a constante, RT, e subtraio os expoentes. O produto eu subtraio do reagente. Então fica 2 menos 1. Esse 2 menos 1 nada mais é do que a variação das quantidades de mol. Sempre o final menos inicial. Daí nós podemos escrever esta expressão. Kp é igual a Kc, que multiplica RT elevado à variação da quantidade de matéria, que nada mais é do que o número de mol. Esta é a expressão para relacionar Kc e Kp. Muito bem, mas a pergunta é esta. Como eu calculo esse Kp? Será que Kp é sempre igual a Kc? Vamos ver. Nós conhecemos então a expressão. Vamos imaginar para o cálculo desta variação. Nós sabemos que calculando essa variação, eu preciso de fazer uma subtração entre a quantidade de matéria do produto menos a quantidade de matéria do reagente. Se essas quantidades de matéria, que nada mais é do que o quociente estequiométrico, for igual a zero, isto quer dizer que essa constante será 1. Se esta constante for 1, eu tenho então Kc igual a Kp. Vamos então criar alguns exemplos para podermos compreender como um todo como calcular esta variação que é o meu ΔN. Vamos então imaginar essa reação química onde 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio. Em equilíbrio, vai produzir 2 mols de gás amônia. Eu sei que Kc é igual a Kp, que multiplica RT elevado à sua variação da quantidade de matéria. E esta variação é tirada dos quocientes estequiométricos. Basta eu pegar a quantidade de mol do segundo membro do produto, que é 2, e subtrair da quantidade do número de mol dos reagentes, que é 3, mais 1, 4. Eu subtraio 2 de 4, sempre do produto menos o reagente. Fazendo essa operação, encontrei que esta variação é menos 2. Nota-se que nós podemos ter uma variação negativa. Vamos ver mais exemplos. Eu tenho 2 mols de SO2 gasoso mais 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de SO3 gasoso. Está em equilíbrio. Então eu quero relacionar Kp com Kc. Eu sei que essa relação é dada pela essa expressão. Mas o que eu quero é calcular a variação. Eu pego a quantidade de mols do produto, 2, e subtraio da quantidade de mols dos reagentes, 1 mais 2, 3. Então eu tenho 2 menos 3. Vamos encontrar que o meu ΔN vai ser igual a menos 1. Vamos agora fazer o mesmo para essa expressão. Eu tenho 1 mol de NH4Cl sólido em equilíbrio com 1 mol de gás amônia mais 1 mol de cloreto de hidrogênio gasoso. Observe que nós temos aqui o reagente sólido e para calcular a constante Kp, eu preciso somente de gases. Portanto, nós vamos eliminar o sólido. Eu sei que Kp vai ser igual a Kc, que multiplica a RT elevado a N. Eu quero calcular o valor de ΔN.
Vamos então verificar no segundo membro. Eu tenho 2 mols e no primeiro membro você não conta sólido, você tem 0. 2 menos 0 dá 2. Logo, esta é a minha expressão para relacionar Kc e Kp. Vamos então ver esse último exemplo. Observe que eu tenho gás amônio mais o cloreto de hidrogênio gasoso em equilíbrio com o cloreto de amônio. Observe que o cloreto de amônio é sólido, ele não participa da reação. Daí eu vou relacionar Kc com Kp. Observe que eu vou calcular o meu ΔN. Eu tenho aqui no produto 0, porque aqui é sólido e sólido não entra, menos o dos reagentes. 1 mais 1, 2. 0 menos 2 é igual a menos 2. Esta é a variação do número de mol para relacionar Kc e Kp. Vamos então resolver alguns exercícios. O Brasil produz atualmente cerca de 6 vezes 10 elevado a sexta toneladas de ácido sulfúrico pelo processo de contato. Em uma das etapas do processo A, em fase gasosa, ou equilíbrio, eu tenho SO2 gasoso mais O2 gasoso em equilíbrio com SO3 gasoso. Esta equação já está balanceada. Ele informou o valor de Kp. Falou que Kp para esta reação é de 4 vezes 10 elevado a 4. Este valor estabelece o equilíbrio a uma pressão na atmosfera P. Esta é a pressão total. E a temperatura constante. Nesta temperatura, para que o valor da relação? Observe que ele deu uma relação entre a fração molar do produto sobre as frações molares dos reagentes. E ele falou que essa relação tem um valor de 6 vezes a menos 4. Ele quer saber o valor de P, da pressão total, que deve ser obtida nesse sistema. X é a fração molar, que nada mais é do que a relação entre o número de mols de um gás sobre o número de mol total, e Kp é a constante de equilíbrio. A primeira providência é pegar a equação, verificar o balanceamento, verificar as informações desta equação. Eu vou escrever então o Kp para essa reação porque trata somente de gases e eu quero trabalhar com Kp. Daí eu tenho que o meu Kp nada mais é do que a pressão do produto elevado ao seu respectivo coeficiente sobre as pressões parciais dos reagentes também elevado aos seus respectivos coeficientes. Daí eu posso verificar que eu tenho essa informação. Mas só é que essa informação ela está relacionando fração molar. Ele falou que as frações molares dos produtos e dos reagentes é igual a 6 vezes 10 elevado a 4. Vamos então substituir os valores que conhecemos. Eu conheço o Kp, então meu Kp vai ser igual à pressão parcial do SO3 elevado ao quadrado sobre as pressões parciais do SO2 elevado ao quadrado vezes a pressão parcial do O2 elevado a 1. Esse 1 você não precisa colocar, que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Vamos fazer então um lembrete. A pressão parcial é sempre dada pela fração molar do gás vezes a pressão total. Então eu vou substituir essas frações molares multiplicando pela pressão total. Observe que eu tenho esta expressão. Quando eu multiplico pela pressão total, de cada um deles, eu vou obter então esta razão. Daí eu vou resolver assim, que 4 vezes 10 elevado a 4 vai ser igual a fração molar de SO3 elevado ao quadrado vezes P ao quadrado, sobre a fração molar de SO2 ao quadrado vezes P ao quadrado, que multiplica a fração molar do O2 elevado a 1 vezes P elevado a 1. Daí eu posso eliminar P2 com P2. Porque trata de valores iguais, dividindo eu posso simplificar. Nós sabemos que esta relação aqui, nós sabemos que a fração molar de SO2 ao quadrado, olha aqui,
Tudo isso aqui corresponde a este valor. Então, nós vamos substituir isso na expressão. Daí eu posso escrever assim, que 4 vezes 10 à quarta, que multiplica P. Por que multiplica? Ele está dividindo, ele passou para o segundo membro multiplicando. Vai ser igual a esse valor que corresponde às frações molares desses produtos. Daí eu posso simplificar 10 à quarta com 10 à quarta e vou encontrar que o meu P é igual a 1,5 atmosfera. Espero que vocês tenham compreendido e não se esqueça de inscrever-se no canal da Abrigo da Química. Compartilhe com seu colega. Clique no sininho, que é para ser comunicado de novos vídeos. Bons estudos e até lá no nosso canal Abrigo da Química.